Seja bem-vindo a mais um podcast da Universidade Moveleira. Meu nome é Davidson Pugione. Eu estou aqui hoje com um convidado muito especial. Ele é empresário, diretor da Saleto Móveis, uma empresa com mais de 22 anos de mercado, é pré-candidato a vice-prefeito de Ubá, cristão, esposo e pai de família. Eu estou aqui com Gilberto Teixeira. Gilberto, seja bem-vindo a esse bate-papo que a gente vai ter agora aí. Espero que seja um momento aí, eu tenho certeza, né, que será um momento aí de muito valor para o nosso mercado. Obrigado, Davis. É uma satisfação estar aqui, né, na Universidade Moveleira. Agradecer vocês pelo convite e tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Não, bacana. Gilberto, como eu falei com você antes da gente começar aqui, o nosso intuito é trazer pessoas que inspiram dentro do setor moveleiro. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre você. De onde veio o Gilberto, como que você desenvolveu a sua liderança na empresa. Fique à vontade para falar sobre Gilberto, Saleto, Gilberto. Então, Davis, desde criança eu sempre gostei muito de fazer negócio, né? Trocava carrinho, trocava bolinha de gude, eu sempre gostei do empreendedorismo. E aos meus longos ali dos 12, 13 anos, às vezes eu vendia picolé nos campos, nas ruas, mas sempre com a intenção de ter meu próprio negócio. Então, em 1993, eu tive o privilégio de começar a trabalhar na indústria moveleira. Eu tinha 14 anos e poderia trabalhar, né, assinar carteira com os 14 anos. Eu tive essa sorte, né? Sim. Que hoje não pode mais. E quando eu entrei dentro da fábrica, ali, como várias crianças, adolescentes sonham, uns sonham ser jogador de futebol, outro motorista de caminhão, outro artista, ali eu já identifiquei que eu queria ser um empreendedor na área moveleira. E aquilo ali nunca saiu da minha cabeça, só sempre fomentou isso no meu coração para poder montar uma empresa na área moveleira. E ali fui me destacando ao longo do tempo, né, com um espírito de liderança. E logo aí, com os 15 anos para os 16, eu já me tornei um líder dentro da fábrica, líder de setor. Procurando fazer coisas diferentes, buscar coisas novas para a empresa que eu trabalhava. E ali consegui, por um bom período, ser encarregado de fábrica e em 1999, né, já vi uma evolução muito grande da área moveleira, que foi as linhas de pintura, uma transformação mesmo, de saindo ali daquela famosa prensa quente, passando para a linha de pintura, onde estava ganhando mais produtividade. E eu me dediquei muito na questão de linha de pintura, questão de acabamento, o que era de mais moderno no mercado, eu tentei me especializar. Sim. E eu recebi um convite de uma empresa que fabricava tinta, né, com uma empresa muito renomada, que é a Eucatex, para fazer parte do time deles. Então, isso aconteceu em outubro de 99. Eu analisei bem a proposta, eu já vinha me preparando para mim abrir minha própria empresa. E ali eu vi a chance, por questão salarial, que eu ia adiantar um pouco mais o meu sonho para conseguir capital e abrir minha própria empresa. Então, eu tomei essa decisão. Fui já com o coração já preparado para ficar lá por um período, me capitalizar e abrir minha própria empresa. Fiquei lá por um período de 2 anos, né? Me capitalizei, comprei minhas máquinas e quando foi 15 de março de 2002, eu abri minha empresa Saleto Móveis. Que bacana. Interessante que, né, nessa história toda, né, você passou ali um período aprendendo como encarregado, descobrindo ali as dores do chão de fábrica, né, as necessidades, e tudo intencional já, pensando em empreender, com essa vontade de empreender. Quando foi nesse período que você descobriu mais ou menos ali, que você olhou e falou assim, eu quero empreender, é isso que eu quero fazer? Eu sempre, Davis, eu vim de uma família simples, mas sempre empreendedora. Uhum. Eu sempre gostei, eu acho o empreendedorismo uma coisa muito, muito nobre, sabe? A pessoa se arriscar, a pessoa ter coragem, isso me motiva muito. Mas você fala, eu fui como encarregado, não, eu entrei como chão de fábrica mesmo, tenho muito orgulho disso, aprendi. Eu falo que eu sou um dos poucos empresários do ramo moveleiro que passou por vários setores, né? Desde o chão de fábrica, né, tornar um encarregado, depois fui para o outro lado, conheci o lado do fornecedor e depois abri minha empresa. Então eu me preparei muito. Mas a vontade de abrir empresa realmente é pelo gosto do empreendedorismo, sabe? Eu falo que se eu morasse na roça, eu ia ser um empreendedor na roça, porque isso é nato da pessoa, né? E eu vejo o empreendedorismo como uma das chances de você melhorar de vida, né? De uma forma... E não tem fim.
Eu falo que o empreendedor pode ser igual um serial killer, né? Só empreendendo. É o que eu faço todos os dias. Mas esse despertar em mim sempre teve em mim um chamado assim, do empreendedorismo. Perfeito. E o que você trouxe é fato, né? Você é um dos poucos empresários que passaram por todas essas áreas da indústria. E isso tem um peso muito grande, né? Obviamente, quando você hoje vai para frente de uma empresa, você vai gerir uma empresa, você já conhece as necessidades, o comportamento. Dentro dessas áreas, hoje, você olhando como gestor, você consegue perceber, ou como que você faz para perceber ou para buscar pessoas com mentes também empreendedoras, porque a gente sabe que o empreendedor, Gilberto, não é somente aquele que abre um negócio, mas existe o intraempreendedor, que é aquele que se torna líder dentro da fábrica. Como que você descobre hoje, como que você consegue perceber hoje pessoas com essa postura de liderança dentro do chão de fábrica? Olha, Davis, a primeira coisa que eu procuro olhar se a pessoa tem um perfil de seriedade. Eu acho que isso aí, caráter, é uma coisa para mim que é imutável, ele não se transforma, né? Então, assim, isso para mim já é um peso muito grande. E, como você disse, existe a gente que é empreendedor, que abre um negócio, e tem as pessoas que empreendem no nosso negócio. Então, eu procuro buscar um perfil de pessoas, como eu falei, sérias, a pessoas arrojadas, ousadas, eu acho que isso ajuda muito, e pessoas que gostam realmente da empresa, você consegue identificar. Não adianta a pessoa ter esses atributos tudo e não gostar da empresa, né? E gostar muito de trabalhar, que o empreendedor ele não para de trabalhar, né? Ele está sempre, mesmo ele não estando no serviço, ele está comprometido o tempo todo. Então eu sempre tento buscar pessoas que respeitam as pessoas, né? Que têm uma visão diferente, que conseguem enxergar fora da bolha, né? As pessoas às vezes acham que é o famoso puxa-saco. Eu falo puxa-saco, ele puxa o saco, depois puxa o seu tapete, né? Exatamente. Então, assim, eu gosto de pessoas de personalidade forte, que me falam sempre a verdade, sabe? O meu time é um time, eu falo que é um time nervoso, é um time que tem sangue, sabe? Então, assim, eu procuro identificar esse tipo de pessoas. E pessoas que querem vencer na vida, não se faz de coitadinho. Isso, para mim, é um ponto primordial para definir uma liderança dentro da empresa. Aí você já me respondeu até a próxima pergunta, que é justamente como identificar os líderes certos dentro da empresa, né? Hoje você pode dizer, então, que você tem um time que está ligado aos seus princípios, aos seus valores, que você pode reunir com eles e entender as necessidades para resolver os problemas dentro da fábrica. Bom, eu acho que um outro desafio que a gente encontra também, Gilberto, e aí eu tenho vontade, toda vez que eu me deparo com um dono de fábrica, eu gosto de fazer essa pergunta, tá? A gente entende que a fábrica de móveis ela tem aí pelo menos 4 pilares, né? Comercial, produção, administrativo e financeiro. Pelo menos esses 4 aí. Hoje, como que você enxerga os desafios de cada um? Como que você consegue equilibrar isso dentro da sua rotina, do dia a dia? Como que você faz para gerir essas 4 áreas, essas 4 frentes de uma indústria? Então, Davis, hoje nós temos sorte de ter a tecnologia do nosso lado. Eu, por exemplo, da minha empresa, eu utilizo muito o BI, eu tenho muitas informações na palma da mão. Então, eu consigo acompanhar. E são setores que tem que estar sempre interagido. Eu falo que o comercial é o motorista da locomotiva, né? Ele começa a puxar tudo. A produção, eu brinco, é a casa da moeda, ele que produz para poder gerar dinheiro. E o financeiro é o equilíbrio, né? Sim. O financeiro é da razão, ele não pode ter emoção. Então, eu acompanho através de relatórios, através do BI e até pelo próprio Fini também, você consegue perceber. Eu falo que eu, como empreendedor e como o cabeça da empresa, eu não posso pensar no momento. Porque no momento tem muita gente pensando para mim, muita gente vendo para mim. Eu tenho que pensar sempre na frente, né? Então, assim, um dos grandes sucessos da minha empresa, que muitas vezes eu não sou pego de surpresa, porque eu estou sempre prevenido. Eu falo que um homem prevenido vai para 2, né? Então, assim, eu sempre tento estar na frente e com essas informações. E ter time, como nós falamos anteriormente, comprometido com esses 4 pilares, que realmente eu concordo com você, é o que sustenta. E os demais você vai conseguindo encaixar. Mas tem que acompanhar diariamente. A empresa, você tem que vigiar igual uma criancinha começando a andar. O tempo todo vigiando, porque depois que começa a perder o equilíbrio, é difícil puxar a rédea de novo. Interessante que você falou sobre a questão da tecnologia, né, do Power BI, que é um dos softwares do sistema aí que é usado para leitura de dados. E isso me remete a
a estratégia, né? A ser um líder estratégico. É um desafio de todo empreendedor quando a gente começa, né? A gente começa muito no operacional, a mão na massa. A Carla fala muito, né? Quando o empresário ou o líder da indústria, ele é operacional, ela nem usa o termo mão na massa, ela fala mão na máquina, né? É aquele negócio de ter que ir lá, ter que lixar, ter que pegar, ter que carregar caminhão também. No início é muito difícil, né? Ir para o estratégico. Mas como que você enxerga essa transição, a importância e como você consegue enxergar essa transição aí do operacional para o estratégico? Olha, eu acho que o começo, realmente, ele exige isso muito. Eu passei por isso. Eu larguei um bom salário para abrir uma empresa com 2 funcionários e, às vezes, eu coloquei a mão na massa até pouco tempo atrás e continuo colocando, se for preciso. Falo na questão da produtiva. Eu acho que esse start tem que ser quando a pessoa entende que ele precisa ser um empresário e não um tocador de negócio. Porque muitas vezes ele está ali tão focado em trabalhar com os braços, não que esteja errado, e esquece de criar estratégia, esquece de olhar para dentro da sua empresa, esquece de preocupar com a situação financeira da sua empresa. Então, assim, ele tem que perceber que ali ele consegue pessoa para substituir ele. Mas a posição de líder, a posição de visão é dele, é ele que abriu o negócio, ele que é o fundador, é o pai né, da criança, ele que é o responsável, ele tem que trazer isso sempre na mente. E ele tem que, o tempo todo, pensar em crescer, né, criar estratégia, porque o mercado ele é muito vulnerável à economia, a algumas situações que acontecem no dia a dia, que pode pegar ele de surpresa. Então, ele tem que estar sempre preparado. E um dono de empresa preparado, ele não vai ser facilmente ou derrotado pela concorrência, ou ser pego pela uma questão financeira. Então, esse momento, ele tem que perceber, eu sou um empresário, sou um empreendedor, eu não sou um tocador de negócio, eu tenho que ir para dentro do administrativo, eu tenho que enxergar, se eu não sei olhar números, eu tenho que aprender, né, buscar conhecimento, isso é muito importante, porque o conhecimento que te traz essa tranquilidade para tocar o negócio. Isso envolve delegar, né? Como que você enxerga esse processo de delegação? Eu preciso implementar um processo, agora eu tenho que colocar um líder e eu tenho que delegar para esse líder. Como é que você faz para delegar, para deixar com que as pessoas evoluam ali dentro da liderança? Ô Davis, desde quando comecei em chão de fábrica, que eu me tornei encarregado, depois gerente de produção, eu sempre preparei pessoas para o meu lugar, porque a gente tem que estar livre, né, e preparando pessoas, porque você não é dono daquele cargo. E dentro da empresa, quando você se torna um dono, eu falo que o líder, ele se considera um líder quando ele vê que as pessoas fazem o que ele pensa. Ele conseguiu transmitir isso para as pessoas. E eu faço isso o tempo todo. Eu consigo trabalhar as pessoas, eu consigo identificar as pessoas que têm o meu perfil, né, e que vai conduzir, levar a minha ideia, se multiplicar. Então, os líderes meus são multiplicadores do meu pensamento. E hoje, por exemplo, eu sou uma empresa que eu estou lá o tempo todo, acompanho o tempo todo, mas eu não tenho função nenhuma operacional a não ser acompanhar, né, de conversar, de dialogar, né, ser o centro. Mas aquela função, assim, eu tenho que fazer isso ou aquilo, senão a empresa para, não, eu não tenho essa função. Até porque, para me trazer uma tranquilidade, que a empresa tem que tocar sem o dono. Eu penso sempre nisso. Eu falo que eu amo a minha empresa, eu dou a vida por ela, mas eu não sou ciumento por ela. Aquele que quer o bem para ela, a razão sempre vai ser dele. Faz total sentido, né? Tem muito líder, né, que tem ciúme, às vezes, do seu setor. Tem muito dono que tem o ciúme da empresa. Quando você fala ciumento, eu entendi perfeitamente a questão do termo, porque realmente é aquela questão entre estar ocupado e ser produtivo, né, Gilberto? É muito importante a gente entender essa separação. Mudando um pouco de assunto, você agora, nesse ano de 2024, você está entrando como pré-candidato a vice-prefeito de Ubar. O que fez o Gilberto Teixeira, empresário, tomar essa decisão, né, de vir aí com essa missão de ajudar a nossa cidade a crescer também? Então, Davis, eu me tornei, assim, humildemente, uma liderança dentro do setor moveleiro de Jubá, porque eu sou muito de diálogo, eu sou muito de conversar. Então, as pessoas sempre queria que eu fosse um pré-candidato a prefeito de Jubá, né? Meu nome, você sabe disso, rodou muito. No meio evangélico também, rodou muito, que é um meio que eu represento. Só que hoje, a minha estrutura, talvez meus filhos estão muito pequenos, eu não poderia contribuir como um prefeito. Mas devido assim, a várias pessoas me procurar e pedir que eu entrasse, né? Até trazer também um empreendedorismo para dentro do público, eu aceitei esse desafio, né? A ser um pré-candidato a vice-prefeito.
que não é para mim, né? É para a cidade. Eu falo que não tem nenhum desespero, não tem nenhuma doideira para ganhar uma eleição, porque a gente coloca a nossa história, o nosso currículo à disposição, né? Política não pode ser feita pensando em poder, né? Pensando financeiramente, tem que pensar em facilitar a vida do próximo. Realmente, assim, eu me tornei empresário, poderia ficar hoje mais tranquilo, mas como um cristão, por tudo que eu vivi, né, uma vida muito simples, às vezes até sofrida, e sempre precisei de políticas públicas, e hoje que o meu nome pode contribuir para uma cidade, né, as ideias, com as pessoas que eu tenho contato, poder ajudar o bar, não seria legal eu rejeitar esse convite. E ser um pré-candidato a vice-prefeito atuante, eu não estou entrando só para ter um status, que eu não preciso disso mais, a vida já me proporcionou o que eu queria, que eu sempre sonhei para a minha vida, eu sempre falo, é ser um servo de Deus, ser um bom pai de família e ter uma indústria moveleira, e graças a Deus, Deus me realizou esse sonho, mas as demais coisas a gente vai se ajeitando. Então, eu não estou entrando para brincar ou para ser mais um pré-candidato a vice-prefeito, se tornar lá na frente um prefeito, para não ajudar. Você pode ter certeza que a ideia é sempre contribuir e contribuir para o lado bom, não para o lado ruim. É importante você falar isso porque nós até conversamos um pouco antes do nosso podcast aqui, você estava falando sobre a questão dos valores, e as pessoas, Gilberto, a gente entende que você foi colocado lá pelo povo, né, pelas pessoas. Eu sempre ouvi isso, o Gilberto tinha que ser candidato a prefeito e tal. E é interessante que as pessoas, quando falam de você, não falam somente da gestão, Gilberto, na Saleto, falam também dos valores. E aí, como que você consegue imprimir esses valores na empresa? Porque a gente sabe que imprimir cultura numa empresa, principalmente uma empresa do porte como a Saleto, é um grande desafio, né? E eu vejo lá os caminhões na estrada. Quando eu viajava, eu via muito, né? Via mais Jesus salva, você deixando claro ali os seus valores, os seus princípios, a sua crença. Como para você imprimir os seus valores na empresa? Obviamente, isso trouxe um resultado que a gente enxerga, é inquestionável, mas como que você enxerga esse desafio de imprimir a sua cultura no seu negócio, na sua empresa, e agora ter a oportunidade de também levar isso para a política? Davis, a gente, sobre a vida da gente, os valores, se possível a gente fala, né? Mas o exemplo que faz, que transforma, né? Quando você fala da minha empresa, eu falo que eu tenho que ser o grande exemplo, de respeitar as pessoas, de ser íntegro. Isso é da minha premissa. E é o que eu sempre digo, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, onde eu fui educado à luz da Bíblia, né? Eu tive esse privilégio mesmo, que eu falo que eu não ouvi historinha de super-heróis quando era criança. Eu ouvi sempre a palavra de Deus, qual me educou muito nisso, né? E me ensinou a cada dia ser um bom filho, um bom amigo, né? Um bom esposo, um bom pai, né? Uma pessoa que pauta sempre pela seriedade, pela responsabilidade, pelos valores, porque isso tem sido tão banal ultimamente, e é uma coisa que eu nunca abri mão, sabe, Davis? São dos meus valores, porque a gente não pode negar nossos valores e princípios. Então, assim, é só ser o Gilberto que sempre foi. Eu digo que eu não preciso ser um personagem para mim entrar na política. Eu tenho que ser o Gilberto que eu sempre fui, né? Se der certo, beleza. Se não der, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Porque caráter ele não pode mudar, né? Tem que ser um só. É o que eu penso, é o que eu faço, né? Eu já até falei isso com o marqueteiro da campanha, falou, não mudo do jeito que eu sou, não preciso escrever discurso para mim, não preciso fazer nada. Eu sou o Gilberto que todo mundo conhece. Isso é importante, essa transparência, né, de saber quem é o Gilberto, no que ele pensa, quais são seus valores, isso é muito importante. Eu gostaria que você deixasse agora, como minha última pergunta aqui, não é uma pergunta, né, é um pedido, você deixasse, ele olhasse para aquela câmera e deixasse um recado para o jovem que quer empreender, para o colaborador que está dentro da indústria, que sente esse desejo de crescer, de se tornar um líder. É muito importante esse recado de quem veio lá de baixo, lá do chão de fábrica, que rodou todos os processos ali e conseguiu chegar onde você chegou. Então, Davis, eu falo que eu não vivo o que eu vejo, eu vivo o que eu creio. A pessoa que quer ser um empreendedor, ele tem que acreditar primeiro nele, né, buscar conhecimento, né, que hoje nós temos aqui, por exemplo, a Universidade Moveleira em Umbá, isso é um privilégio para a gente dentro de Umbá. Eu lá no passado já não teve essa preparação. Então, assim, não desistir, correr atrás do sonho, não é fácil,
Quando você estiver lá na frente, muitas pessoas vão achar que foi fácil, mas não é fácil, mas vale a pena o empreendedorismo, ele te transforma as vidas das pessoas que estão ao seu lado e transforma outras vidas também. Não desistir dos sonhos, é partir para cima e trabalhar muito. 90% aí de transpiração, né, e 10% de inspiração, é trabalhar muito. Gilberto, quero te agradecer por esse tempo aqui, tá? Muito obrigado, é um prazer ter você aqui com a gente. Desejo aí todo sucesso, né, nessa jornada aí agora vai entrar dia 2 de agosto, né? É dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto. Iniciamos agora a questão das eleições, né? A disputa pela prefeitura. Desejo sucesso para você aí. David, eu que agradeço você, a Carla, a Universidade Moveleira, meu nome como cidadão, como empresário, também como vice-presidente do Intercind, agradecer vocês que estão enriquecendo o nosso polo com muita excelência de conhecimento, ajudando várias indústrias. Eu acho que nós temos assim, que realmente agradecer vocês mesmos por tudo que vocês têm feito. E agradecer a oportunidade aqui por esse bate-papo e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. E você que está nos acompanhando, que está nos assistindo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aqui o seu like e nos acompanhar, porque o nosso objetivo é justamente esse, trazer aqui, continuar trazendo pessoas que são influentes dentro do mercado moveleiro e que possam te inspirar a crescer também no mercado. Então, quero deixar aqui meu abraço e lembrar que aqui na Universidade Moveleira é onde acontece o futuro da indústria moveleira.